Olá, bem-vindos a mais um Conversas no Pátio. Hoje o nosso convidado é o Padre Tarcísio Moraes. É diretor da nova presença em Setúbal, nos Salesianos de Setúbal, e viemos aqui a este pátio falar um bocadinho das também as suas aventuras e a sua caminhada. Ele que, de certa forma, também é conhecedor de muitos pátios deste mundo, mas ele próprio já vai partilhar connosco essa sua vivência. Padre Tarcísio, antes de chegar a Setúbal, era responsável mundial pelas escolas salesianas, por assim dizer. E o que eu queria lhe perguntava era se podemos dizer que a sala de aula também é um pátio? Para nós salesianos, sim, sem dúvida. E o pátio é a sala de aula também, no sentido oposto. Mas é sobretudo um espaço de aprendizagem, de confiança, de interação e, portanto, com esta possibilidade de encontro e de partilha, não só de conhecimentos, mas também de vivências e do que é a experiência da vida para preparar a vida, que é isso que nós fundamentalmente fazemos em âmbito de escola. Conheceu variadíssimos pátios de várias partes do mundo, estou certo que sim. Que característica é idêntica a todos os pátios que conhece? Se há alguma característica que é idêntica? Bom, em primeiro lugar, o pátio como pátio, a existência de pátios. Quando nós chegamos a uma casa salesiana, essa é uma característica evidente, não é? E depois um espaço normalmente grande, onde as pessoas podem jogar, correr, saltar, brincar, onde se podem encontrar, onde podem experienciar outras coisas diferentes daquilo que é a situação de sala de aula, com maior ou menor diversidade de cor, de contextos, de aparelhos, uns muito simples, terra batida, se calhar, outros muito modernos e cheios de outros equipamentos, mas o facto de existir um pátio, essa é a característica fundamental. E depois um espaço de encontro e de grande partilha para todos os educadores e educandos. Ou seja, independentemente da cultura, estado social, se é mais rico ou mais pobre, não é? E independentemente do local, do planeta em que estejamos, há esta característica que São João Bosco nos deixou, é que o pátio fosse carregado deste simbolismo único, ou seja, com as características da alegria, do amor. Sem dúvida, um espaço para, como digo, para este encontro da diversidade. Sim. Não formal, como experiência de partilha do que é o acontecer da vida do dia-a-dia, mas sempre presente, isso não tenho dúvidas. E maior ou menor, pátio tem que estar. Padre Tarcísio, e quais são os seus instrumentos ao longo desta sua caminhada enquanto salesiano que utiliza mais no pátio? Bem, em primeiro lugar é a presença, que essa é fundamental. E em segundo lugar, digamos que a observação empática, que seria esta capacidade de estar presente, mas com atenção àquilo que está a acontecer, de maneira a tentar compreender o que se passa na vida, sobretudo das crianças, adolescentes e jovens, seja qual for a situação. E nisto da observação empática para uma compreensão do que é a realidade de cada dia. E se nós estamos todos os dias no pátio, percebemos quando é que é preciso depois a palavra ao ouvido, quando é que é preciso um toque especial e perguntar o que é que se passa contigo, hoje estás diferente. Ou então dizer-lhe que bem, que hoje te vejo tão feliz, tão contente, o que é que há de novo que possas partilhar. Portanto, esta observação empática que leva depois a um conjunto de outros pequenos instrumentos de intervenção educativa e que ajuda as pessoas a crescer, sem dúvida. E com essa observação, como é que podemos caracterizar os jovens hoje? Os jovens hoje são como os jovens de sempre. Às vezes temos a ideia de que hoje os jovens são assim, são assados, são fruto da realidade e do seu contexto cultural. E isso condiciona, de certa maneira, a sua vida. Mas como pessoas são iguais aos do tempo de Dom Bosco, aos do século passado e hão de ser iguais aos do século futuro. Porque como pessoas são este sujeito para o qual nós tendemos
no sentido de acompanharmos, de fazermos crescer, de fazermos ajudar a viver, nas situações de crise mais ou menos evidentes, nas situações de pobreza ou de necessitadas de uma atenção, seja o que for. São pessoas, isso é a base fundamental. E depois com as características do tempo, hoje mais tecnológicos, se calhar mais digitais, mas não menos necessitados da escuta, não é? Hoje mais centrados um pouco sobre si próprios, talvez por algumas condicionantes da forma de vida das famílias, do facto de viverem em casas pequenas, do facto de viverem em contextos diferentes, não terem, sei lá, a liberdade do campo, um espaço de grande acolhimento, mas sempre pessoas com características únicas. Tal como dizia Dom Bosco, se nós soubermos tocar na tecla sensível ao bem, somos capazes de despertar sentimentos que os levam a ser mais felizes. Mas, basicamente, não são muito diferentes no seu todo, no seu particular, com as realidades próprias da cultura de hoje e do ambiente de vida de hoje. Pelas suas palavras, podemos então afirmar que os jovens hoje ainda sabem assobiar? Se não sabem, temos que lhes ensinar a assobiar, não é? Porque é uma experiência também interessante. Este saber assobiar implica que há uma certa ligação, há uma possibilidade de encontro, não é? E se recordamos esse episódio do Bartolomeu Garelli, naquele 8 de dezembro de 1841, percebemos que Dom Bosco foi esgotando todas as perguntas e todas as perguntas tinham como resposta não, não. Estudas? Não. Tens pai? Não. Tens mãe? Não. Não, não. E Dom Bosco procurava uma que fosse sim, não é? E então chega, sabes assobiar, de género. Se não sabes assobiar, já não sei o que é que vou perguntar mais. Não é? E aqui também, nós também temos que chegar a essa pergunta onde a resposta seja um sim. Um saber assobiar que seja um fator de vida positiva e de vida oportunamente feliz, não é? E, portanto, também os jovens de hoje sabem assobiar, nem que seja a última das perguntas que a gente tenha para fazer. Muito bem. E fazendo aqui uma ponte ao tempo que vivemos e ao convite que o Papa Francisco nos faz ao Sínodo, como é que podemos envolver os jovens de hoje em dia? Já tivemos um sínodo juvenil, mas agora este aqui, com esta particularidade de ser vivido em comunidade mais local. Como é que podemos desinstalar os jovens nesse sentido? Da mesma forma, já tivemos uma experiência e que agora temos que arranjar outros mecanismos? O mecanismo primeiro é o da escuta. Esse é o mecanismo primeiro, já o Santo Padre fazia relevo no primeiro sínodo dos jovens de que falavas. E essa escuta leva a uma participação ativa, ou seja, quando nós escutamos e damos participação, damos protagonismo. E é preciso escutar os jovens para lhe dar esse espaço de protagonismo. Não porque seja algo que devamos dar, mas porque é mérito próprio dos jovens. Ou seja, é um dever e não é uma concessão, esta da participação e do protagonismo dos jovens na Igreja e no contexto atual da sociedade. E, portanto, para isso são os limiares básicos da escuta, da partilha, do estar atento, do desenvolver aquilo que está do outro lado, na expectativa de envolver depois noutros processos, não é? Mesmo aqueles que estão distantes, mesmo aqueles que pensamos radicalmente opostos àquilo que pensamos como Igreja, como comunidade, mas nesta abertura capaz de criar espaços onde os jovens se sintam bem, porque são eles próprios e estão a ser eles próprios e protagonistas de algo que os leve à tal sinodalidade, a este caminhar juntos para um projeto que seja envolvente, de comunhão, de partilha, de entrega, onde todos têm lugar, também os jovens. Como digo, isto não é nenhuma concessão, é um mérito adquirido pela própria situação de cada jovem. E criar isso é o desafio para que eles possam ser escutados. Não podem ser escutados se não estiverem presentes. Não podemos escutar na ausência. E acha, portanto, que sabemos escutar? Ou seja, educadores, os mais
os jovens mais animadores, os adultos? É um exercício complexo, o da escuta, não é? Porque a tendência primeira é nós querermos dar as respostas e, ao mesmo tempo que escutamos ou que ouvimos, procurarmos a resposta, não é? A escuta é, de uma forma global, sem nenhum tipo de pré-resposta concebida. A escuta é escuta e, portanto, temos que ouvir, esperar e dar espaço a que ecoe dentro de nós mesmos aquilo que o outro nos está a dizer e dar-lhe significado e sentido. E isto é um exercício exigente, porque, como digo, como adultos e como pessoas, enfim, já experimentadas, a tendência é, pronto, já sei o que vais dizer, não sabes o que é que vem daí. E mesmo que saibas o que vai ser dito, vindo de quem vem, é sempre em primeira mão e, portanto, com uma necessidade grande de ser não apenas ouvido, mas escutado. Esta diferença entre ouvir e escutar Ou seja, também pode dizer que é um processo de resiliência. Processo de adaptação, não é? Processo de adaptação que nos leva a educativamente termos uma capacidade de percebermos que o outro tem algo para me dizer, não é? E de significativo e de importante. Tarcísio, como é que você alimenta e fortifica e restaura a sua fé? Isso é um exercício cotidiano, não é? De encontro com Deus e que me leva, sobretudo através da palavra, a esta experiência de estar em contacto e de estar a alimentar uma experiência que não é sempre dada como adquirida, mas que precisa deste alimento constante. E um alimento que faz, como digo, através da palavra, através do contacto com os outros, através também desta responsabilidade que temos de percebermos o que é que Deus me está a querer dizer em tantas circunstâncias. E esta palavra torna-se também uma palavra que é adquirida no encontro com o outro e com a escuta do outro. O que é que Deus me está a dizer através destes jovens? O que é que me está a dizer através deste contexto? O que é que me está a dizer hoje? Isto alimenta a minha fé no que diz respeito à dinâmica cotidiana de contacto com as pessoas e também da interiorização do que é que isso, em confronto com o que Deus me está a dizer, se reflete no viver e nas opções de cada dia. Um dos temas do nosso Conversas no Pátio passa também pelas Jornadas Mundiais da Juventude que vamos viver no nosso país em 2023. Pergunta ao Padre Tarcísio, participou em alguma Jornada Mundial da Juventude? Não. Ok. E porquê? Posso... E porquê? Perguntas tu. Sim. Porque quando foi preciso, ou quando tive a oportunidade de ir, foi sempre preciso que outro fosse. Isto é, nas diferentes circunstâncias, era preciso dar lugar a outro e alguém tinha que ficar em casa, por exemplo. Nas últimas não pude participar porque no Panamá já estava com estas responsabilidades em Roma, mas infelizmente o meu pai estava doente e, portanto, não foi possível mesmo participar. Isto não significa não participar. Aqui está a diferença. Uma coisa era não estar presente no lugar X, Y, Z. Outra coisa é não participar na distância. E na distância participei sempre, desde quase as primeiras. Recordo-me que ainda não eras nascido e já tínhamos a de Santiago de Compostela, que foram as segundas. As primeiras foram na Argentina, as segundas foram em Santiago de Compostela. E nesse ano nós não pudemos participar porque estávamos a entrar no noviciado. Estamos a falar de 1989. Sim. E é desde essas primeiras e depois por aí fora, Sydney, Canadá, Brasil, Colónia, Madrid, Panamá, as últimas, Cracóvia, enfim, sem estar aqui a fazer a lista, mas fomos acompanhando na distância. E recordo-me que uma das que mais me impressionou salesianamente foram as de Madrid, por todo o contexto que se criou no âmbito do MJS e na celebração dessas jornadas, porque Madrid potenciava muito essa possibilidade e de uma expressão que acho que é muito
muito carismática e muito significativa do Papa Francisco, que diz: levantem-se do sofá, jovens, vamos lá embora, que é também simbólico do que é que se pede aos jovens de hoje, neste desconforto do que é ir para a vida, dar a cara, fazer diferente, motivar-se, participar, ser proativo, enfim, numa dinâmica de possibilidades que um sofá não dá. E não nos podemos esquecer que uma Jornada Mundial da Juventude realiza-se todos os anos nas dioceses, nas paróquias. Existe esta maior temporal que junta todos nós num só espaço. Queria-lhe pedir um exercício em que nos só respondesse numa palavra, se conseguisse. Vou fazer 3 questões de seguida sobre estas Jornadas Mundiais da Juventude 2023 aqui em Lisboa. Padre Tarcísio, o que é que quer ser nestas Jornadas Mundiais da Juventude? Presença. O que é que quer sentir nestas Jornadas Mundiais da Juventude? A força dos jovens. E o que é que quer ver nestas Jornadas Mundiais da Juventude? Todos. Muito bem. E a pergunta já clássica neste Conversas no Pátio, Padre Tarcísio, qual era o seu sonho aos 9 anos? O meu sonho aos 9 anos, já não me lembro, já foi há muito tempo. Não tem assim nenhuma memória? Não, com 9 anos, portanto eu ainda não conhecia os salesianos. Mas na sua vida, na sua infância, se tinha assim... Queria ser muitas coisas, eu sou daqueles que queria ser muitas coisas e que nessa altura tinha muitos projetos, mas se calhar aos 9 anos sonhava fazer coisas e estar ativo e ser muitas coisas ao mesmo tempo, porque é próprio dos 9 anos ser pluridimensional nas respostas que temos, não é? Mas sonhava coisas boas e coisas Ou seja, acaba grandes. por se realizar, visto que hoje em dia também é um bocadinho multifacetado e vai fazendo. Não queria acabar realmente as nossas conversas no pátio sem tocar neste tema. Sei que vou fazer aqui um bocadinho batota e não acabar propriamente na pergunta final, mas queria lhe perguntar se, de certa forma, a música ainda vai fazer parte da sua caminhada. Visto que, para quem nos ouve e quem nos vê lá em casa, nas redes sociais, o Padre Tarcísio é autor de grande parte temas que são tocados nas Eucaristias e que todos nós jovens cantamos muitas vezes nos coros, desde uma grande cidade até uma grande aldeia. Como é que está, e isto aqui é uma pergunta assim se calhar um bocadinho fora do tema deste nosso Conversas dos Pais, mas como é que está essa sua veia artística para a música? Não lhe chamaria veia artística. Para já está em stand-by, diríamos, não é? Porque nos últimos tempos não tem sido muito produtiva. Mas quem sabe, que as necessidades e os contextos obriguem a fazer novas coisas e, sobretudo, a criar coisas para os jovens e para as suas celebrações e para os seus ambientes também celebrativos e de litúrgicos, porque se calhar é uma necessidade que temos aí que ir colmatando. E podíamos dizer também que o estúdio também é um pátio. O estúdio também é um pátio, claro que sim. É um espaço de muita aprendizagem, é um espaço onde nós conhecemos muito bem as pessoas, onde interagimos também muito com as pessoas, onde tentamos retirar o melhor que a pessoa tem. Isso é educar, é educere, é retirar o melhor que cada um tem. É um espaço de alegria, é um espaço de sonho, é um espaço onde temos que correr muito porque é muito caro e é preciso aproveitar bem o tempo, mas é sobretudo um espaço de grande presença e encontro e de partilha, sim. Obrigado, Padre Tarcísio, com a esperança que em pouco tempo a gente possa ouvir qualquer coisa feita por si para nos ajudar também a caminhar. Muito obrigado. E a testemunhar esta igreja e este Dom Bosco que tanto amamos. Para quem está a assistir nas redes sociais, não se esqueçam então de partilhar, para quem está na Rádio Salesiana, que realmente este programa seja um programa de partilha para que consigamos, junto dos jovens, fazer deles bons cristãos e honestos cidadãos. Até breve.